Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu havia prometido, hoje o nosso objetivo será estudar a primeira lei da termodinâmica, perfeito? Só que para entender a primeira lei da termodinâmica, primeiro é preciso entender alguns fundamentos. E o primeiro deles é esse aqui, ó, trabalho de um sistema gasoso, ok? Pessoal, imaginem vocês aqui esse cilindro. Dentro desse cilindro nós temos aqui um êmbolo, que é um disco, né, que pode se mover aqui livremente. E aqui nós temos um gás, perfeito? Beleza? Daí o que é que vai acontecer? Se nós aquecermos esse gás, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer uma expansão, perfeito? Ele vai aumentar o volume. Vamos supor que a força que empurra esse êmbolo se mantenha constante, tá certo? Então, durante a expansão, a força se mantém constante. Então, vejam que o êmbolo estava nessa posição, o gás se expandiu, porque ele recebeu calor, e o êmbolo atingiu essa posição aqui. Perfeito? Ok. Lá no primeiro ano, vocês aprenderam sobre uma grandeza física chamada trabalho. E aprenderam que o trabalho é igual à força aplicada vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Por que aqui foi omitido? Porque a força, nesse caso aqui o deslocamento, tem o mesmo sentido, né? O deslocamento é para cima, a força é para cima, logo o ângulo é zero e o cosseno de zero é igual a 1. Logo o trabalho é igual a F vezes D. Um detalhe interessante é que essa fórmula só pode ser usada, galera, quando essa força é constante. Para forças variáveis, nem pensar em usar isso aqui, ok? Muito bem. Esse deslocamento do êmbolo dessa posição até aqui, nós vamos chamar de H, perfeito? Então o trabalho vai ser F vezes H. Agora, que tal multiplicarmos esse produto aqui pela área e dividirmos também por essa área? Que área? A área desse êmbolo aqui. Eu posso fazer isso, Sandro? Posso, porque se eu multiplicar aqui em cima por A e dividir por A, como foi feito aqui, dá no mesmo, porque você cancela o A com A e volta a ser isso aqui, ok? Só que vocês já aprenderam que a razão entre a força e a área é uma grandeza física chamada pressão. E olha só que interessante. A área de um cilindro multiplicada pela sua altura não vai ser a variação do volume, perfeito? Então, se esse êmbolo se deslocar daqui para aqui, vejam só. A altura, ó, que é a distância daqui até aqui, entre a posição inicial do êmbolo e a posição final. Quando você multiplica pela área, você tem o quanto o volume variou. Lembra que volume é a área da base vezes a altura? Então, a variação do volume, né? A variação do volume que vai ser o quê? Vai ser o volume final, que é todo esse volume aqui, menos o volume inicial. Então, se você pegar o volume final e subtrair do volume inicial, você tem a variação do volume, que é dado por H, né? Que é a altura daqui até aqui, vezes A. Então, chegamos à conclusão que o trabalho de um sistema gasoso vai ser igual a P vezes ΔV. Ok? Lembre-se que essa fórmula para o trabalho só pode ser usada para uma pressão constante. Agora, olha só que interessante. Se a variação do volume for positiva, ou seja, se o gás se expandir, o trabalho vai ser positivo. E esse trabalho é chamado de trabalho realizado pelo gás. Agora, se houver uma variação de volume negativa, ou seja, se houver uma compressão, por exemplo, se algum agente externo empurrar esse êmbolo para baixo, pressionando, comprimindo esse gás, então a variação do volume vai ser negativa, o trabalho vai ser negativo, chamamos isso de trabalho realizado sobre o gás. Perfeito? Ô Sandro, eu entendi, tá? Que eu posso usar essa fórmula aqui para calcular o trabalho de um sistema gasoso. Mas eu só posso usar isso aqui se a pressão for constante. E se ela não for? Muito bem. Você vai usar a ideia do cálculo gráfico do trabalho. Então nós temos aqui um gráfico, meus amores, de pressão em função do volume, onde um gás tem um volume inicial e evolui até um volume final. Perfeito? Muito bem. Olha só que interessante. Que figura geométrica é essa aqui? Não é um retângulo? Como é que nós calculamos a área de um retângulo? É a base, né, que vai ser o volume final menos o inicial, que vai ser ΔV, perfeito? Vezes a altura. Então, a área desse retângulo vai ser P vezes ΔV. Mas, Sandro, P vezes ΔV é o trabalho. Isso. Então, isso quer dizer que a área desse retângulo
vai ser numericamente igual ao trabalho, que aqui está sendo representado pela letra W, tá certo? Então a área, toda vez que você tiver um gráfico de pressão em função do volume, a área desse gráfico será igual ao trabalho. Ô Sandro, mas eu poderia resolver esse problema fazendo P vezes ΔV, então não precisaria do cálculo dessa área. A princípio sim. Agora, e se essa pressão fosse variável? Aí é que está a importância do cálculo gráfico do trabalho. Então, Sandro, com pressão variável, eu jamais posso usar P vezes ΔV. Eu só posso usar isso se essa pressão for o quê? Constante. Mas eu posso calcular a área desse gráfico? Sim. Por exemplo, se a pressão aqui aumentasse linearmente, né? Então, em que figura geométrica você teria? Você teria um trapézio. Então, bastava você calcular a área do trapézio que você encontraria o trabalho. Um detalhe interessante aqui é que o volume pode aumentar e ele pode diminuir, né? Quando o gás se expande, quando o volume final é maior que o inicial, nós temos uma expansão, nós temos um trabalho positivo. Então, o gás está realizando trabalho. Agora, quando o volume diminui, olha só, o trabalho ele é negativo. Está havendo uma compressão, está sendo realizado trabalho sobre o gás. Beleza? Tranquilo? Então, não esqueçam disso. A fórmula trabalho igual a P vezes ΔV só pode ser usada se a pressão for constante. Mas se você tiver um gráfico de pressão em função do volume, se a pressão é constante ou se ela é variável, não importa. Calcule a área desse gráfico que você tem um trabalho. Beleza? Muito bem. Trabalho em um ciclo termodinâmico. Muito importante isso aqui. Mais uma vez um gráfico de pressão em função do volume. E nós temos aqui uma transformação cíclica. Como assim uma transformação cíclica? Perdão. Vejam só. O gás ele sai de um estado A, evolui até um estado B, depois para um estado C, quando então retorna ao estado A. Perfeito? Então ele retorna ao estado inicial, quando então começa a repetir o ciclo novamente. Nós chamamos isso de transformação cíclica. Como calcular o trabalho em uma transformação cíclica? Muito bem. Vamos ver isso por etapas? Olha só que interessante. Em primeiro lugar, como calcular o trabalho de A até B? Você vai calcular o trabalho de A até B pela área desse gráfico aqui, mas é a área abaixo dessa reta aqui, ou seja, é tudo isso aqui. Está vendo que forma um trapézio? Tem que ser em relação ao eixo horizontal. Então você vai calcular essa área total aqui, a área de um trapézio. Beleza? Observe que o volume está aumentando, então esse trabalho é positivo. Agora de B para C. Percebem que não está havendo variação de volume? Ora, se o trabalho é igual a P vezes ΔV, se não tem variação de volume, então o trabalho aqui é quanto? É zero. E o trabalho de C para A? Veja, vai ser essa área aqui, perfeito? Tranquilo? Vai ser o cálculo dessa área aqui. E como o volume está diminuindo, esse trabalho é o quê? Ele é negativo. Então, olha só que interessante. Como calcular o trabalho total? Vai ser o trabalho de A até B, que vai ser a área desse trapézio aqui, mais o trabalho de B até C, que é zero, mais o trabalho de C até A, que é a área desse retângulo aqui. Agora, olha só que interessante. Como essa primeira área é positiva, né? Porque está havendo um aumento de volume, e como essa segunda área aqui é negativa, quando você somar a área desse trapézio com a área desse retângulo aqui, que matematicamente é negativa, tá? Fisicamente não existe área negativa, mas matematicamente aqui é negativa, então a diferença não vai dar a área desse triângulo aqui. Então, a partir de agora, em todo ciclo termodinâmico, o trabalho vai ser a área do ciclo. Perfeito? Toda vez que você tiver um ciclo termodinâmico, o trabalho desse ciclo vai ser exatamente a área dele. Beleza? Um detalhe aqui interessante, galera, é o seguinte. Se esse ciclo estiver em sentido horário, tá? Se esse ciclo estiver em sentido horário, nós vamos ter conversão de calor em trabalho. Já expliquei isso para vocês nas máquinas térmicas. Se esse ciclo estiver em sentido anti-horário, nós vamos ter transformação de trabalho em calor. Isso explica o funcionamento de uma máquina frigorífica. Beleza? Tranquilo? Jóia. Vamos lá. Então, para entender a primeira lei da termodinâmica, primeiro é necessário relembrar um conceito muito importante, que é o conceito de energia interna. O que é energia interna?
é a soma de todas as energias possíveis de um gás. Aí você inclui energia cinética de translação, de rotação, energia potencial, pode incluir energia de oscilação, mas vamos inicialmente discutir a energia interna de um gás monoatômico, que é um gás que tem o menor número de graus de liberdade de uma molécula. Para esse gás chamado de monoatômico, só é permitido movimentos de translação. Então, se você imaginar o espaço tridimensional, só são permitidos 3 movimentos de translação. Chamamos isso de graus de liberdade dessas moléculas. Então, a energia interna em si, ela não é relevante para a primeira lei. É relevante a variação da energia interna. Essa variação da energia interna para um gás monoatômico, vocês lembram bem, é dada por 3 meios de NR ΔT. Onde N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos e ΔT é a variação de temperatura. Percebam uma coisa interessantíssima aqui. Só haverá variação na energia interna de um gás se ele sofrer uma variação de temperatura. Então, a variação da energia interna depende exclusivamente da variação de temperatura. Olha só que interessante. Quando a temperatura aumenta, se ΔT for positivo, a variação da energia interna também vai ser positiva. Se a temperatura diminuir, então ΔT vai ser negativo, então significa que ΔU vai diminuir. Mas se a temperatura for constante, não haverá variação da energia interna. Beleza? Se o gás for diatômico, se ele for mais complexo, então isso significa que as moléculas têm, além de 3 graus de liberdade translacionais, elas vão ter 2 graus de liberdade rotacionais. Então, 5 aqui significa o número de graus de liberdade. E aí, peço apenas que vocês tomem cuidado. Geralmente, os problemas envolvem um gás monoatômico. Mas cuidado que esse gás pode ser diatômico, então fique atento, porque a variação da energia interna não vai ser 3 meios de N ΔT, e sim 5 meios de N R ΔT. Beleza? Muito bem. Se vocês já sabem o que é calor, o que é trabalho e o que é variação da energia interna, então agora vocês podem entender a primeira lei da termodinâmica e olha só como ela é simples. Gente, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma lei da conservação da energia. Então ela quer dizer o seguinte, que o calor trocado com um sistema gasoso, que é o calor trocado com qualquer sistema gasoso, vai ser sempre igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna. Em outras palavras, se você fornecer calor para um sistema gasoso, dependendo, claro, da transformação, parte desse calor vai se transformar em trabalho e parte vai fazer a variação, vai fazer a energia interna variar. Mais uma vez, percebam que isso é uma lei da conservação da energia. O calor trocado com um sistema gasoso é igual ao trabalho realizado, que pode ser pelo gás ou sobre o gás, mais a variação da energia interna. O que é que nós vamos ver agora em seguida? Vamos ver qual é o comportamento das transformações termodinâmicas, qual é a implicação das transformações termodinâmicas na primeira lei. Vamos ver? Muito bem. Primeira delas, transformação isobárica. Isobárica é uma transformação que vocês sabem que ocorre com pressão constante. Então, olha só, o trabalho, quando a pressão é constante, é dado por P vezes ΔV. Na transformação isobárica, tem variação da energia interna? Tem sim. Em toda transformação isobárica, tem variação de temperatura. Sandro, na transformação isobárica, também tem trabalho? Tem sim. Então, isso significa que todo o calor trocado com o sistema gasoso, ou seja, todo o calor fornecido ou extraído de um sistema gasoso, parte dele é convertida em energia interna e parte é convertido em trabalho. Anteriormente, eu mostrei para vocês Q igual ao trabalho mais ΔU. Mas poderia ser também ΔU igual a Q menos o trabalho, exatamente como vocês estão vendo aqui. ΔU igual a Q menos o trabalho. Ou seja, numa transformação isobárica, tem variação da energia interna, tem calor e tem trabalho. Beleza? Perfeito? Muito bem. Transformação isotérmica. É uma transformação que ocorre com temperatura o quê? Constante.
Lembra que a variação da energia interna, olha só, a variação da energia interna de um gás, seja ele monoatômico ou diatômico, depende exclusivamente da variação de temperatura. Logo, se não tem variação de temperatura, não tem variação da energia interna. Então, ΔU é igual a zero. Logo, como ΔU é igual a Q menos o trabalho, então se ΔU é igual a zero, o trabalho está negativo, passa para o outro lado, positivo. O que isso significa? Significa que todo o calor é convertido em trabalho. Todo o calor absorvido pelo gás se transforma em trabalho. Aí, peraí, Sandro, peraí, tem um detalhe interessante. Você nos disse lá na aula de máquinas térmicas que é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos transformar todo calor em trabalho. Como isso é possível? Muito bem, eu disse que era impossível realmente para uma máquina térmica que opera em ciclos transformar todo o calor em trabalho. Isso é verdade, meus amores. Nós estamos falando de uma transformação isolada. Não estamos falando de uma transformação cíclica. Numa transformação isolada, você pode sim ter conversão integral de calor em trabalho. Isso só não pode ser feito em transformações cíclicas, porque nas transformações cíclicas, em pelo menos uma parte da transformação, tem que ter o calor, tem que ser extraído da fonte quente, e em pelo menos uma delas o calor tem que ser rejeitado para a fonte fria. Mas, em uma transformação isolada, você pode ter sim conversão de calor em trabalho. Então, cuidado. Isso aqui só não pode em uma transformação cíclica, beleza? Transformação isocórica. Então, uma transformação isocórica, que pode ser também chamada de isovolumétrica ou ainda isométrica, é uma transformação que ocorre com volume o quê? Constante. Aqui, ó, novamente, lembre-se que o trabalho ele é dado por P vezes ΔV. Logo, se não tem variação de volume, quanto vale o trabalho? É zero. Então, isso significa, vejam só, que na transformação isocórica, como não há variação de volume, o trabalho é zero. Logo, se o trabalho é zero, isso significa que ΔU será igual a Q. Ou seja, todo o calor fornecido ou extraído desse gás é convertido em energia interna. Ou seja, vai servir para variar a energia interna. Todo o calor absorvido pelo gás fica nele mesmo, aumentando sua energia interna e vice-versa. Então, se você fornecer calor, a energia interna aumenta. Se você extrair calor, a energia interna diminui. Beleza? Transformação adiabática. Adiabática significa que não troca calor. Ela é feita tão rápido, de forma tão rápida, mas de forma tão rápida, que não dá tempo de trocar calor. Então, se nós olharmos aqui para a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho, mas como essa transformação é feita muito rapidamente, não dá tempo de trocar calor, então esse trabalho, esse calor é igual a zero. Logo, a variação da energia interna será igual a menos o trabalho. Um detalhe aqui interessante. Esse sinal de menos, meus amores, não significa que o trabalho é negativo. Isso é da fórmula. Esse trabalho, ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Olha só que interessante. Se você comprimir, olha só, se você expandir rapidamente um gás de forma adiabática, se está havendo uma expansão, esse trabalho não é positivo, mas aqui não tem menos, então menos com mais vai ser menos, então isso quer dizer que ΔU vai ser o quê? Negativo, perfeito? Ok? Então veja, se você expande rapidamente esse gás, esse trabalho ele vai ser positivo. O gás se expandiu rapidamente, perfeito? O trabalho é positivo. Só que aqui tem um sinal de menos, então menos com mais dá menos. Então a variação da energia interna é negativa. O que isso significa? Se a variação da energia interna é negativa, a temperatura diminui. Em que situação nós podemos enxergar isso? Se você pegar um desodorante, não sei se vocês já perceberam isso, e liberar o gás contido nele e tocar na parte de baixo, vocês já perceberam que ela esfria? Por quê? Porque está havendo aí uma expansão adiabática. O gás se expande rapidamente e ao se expandir rapidamente,
Isso é feito de forma tão rápida que não dá tempo de trocar calor. Como há uma expansão, o trabalho é positivo. Aí mais com menos dá menos, você vai ter uma variação da energia interna negativa, quer dizer que a temperatura vai diminuir. Perfeito? Ok? Um outro exemplo. Se você, por exemplo, comprimir rapidamente um gás. Ao comprimir rapidamente um gás, por que ele esquenta? Olha só que interessante. Ao comprimi-lo, você está realizando trabalho sobre o gás. Isso significa que esse trabalho vai ser negativo. Logo aqui já tem um sinal de menos. Menos com menos dá mais, vamos ter uma variação da energia interna positiva. Então, atenção. Quando um gás se expande ou se comprime adiabaticamente, lembrem-se, não há trocas de calor. Mas a temperatura dele varia através de quê? Do trabalho. Se ele se expandir rapidamente, a temperatura diminui. Se ele for comprimido rapidamente, a temperatura aumenta. Ok? Tranquilo? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Vamos ver só um breve resumo aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Ainda na transformação cíclica, importantíssimo isso aqui, ó. Prestem bem atenção. Já comentei isso com vocês e vou lhes mostrar novamente. Bom, numa transformação cíclica, inclusive aqui ó, em sentido horário, tá? Temos um ciclo em sentido horário. Vocês já aprenderam que a área ela é numericamente igual ao trabalho. Perfeito? Mas muito bem. Mas vejam, numa transformação cíclica, por exemplo, se você tomar esse ponto aqui como sendo o ponto de partida, o que é que vai acontecer? Esse gás realiza essa transformação, essa, e retorna para cá. Perfeito? Vejam, aqui ele tem uma temperatura e retorna para um ponto de mesma temperatura. Então a temperatura inicial é igual à temperatura final. Logo, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, quanto é que vai ser a variação da energia interna? Zero. Perfeito? Então, ΔU é igual a zero. O que isso significa? Que zero vai ser igual a Q menos o trabalho. Ou seja, Q é igual ao trabalho. Ô, Sandro, então isso quer dizer que todo calor está sendo convertido em trabalho? Não. Lembrem-se que isso é uma transformação cíclica. Esse calor aqui, na verdade, vai ser a diferença entre o calor que é extraído no ciclo e o calor que é rejeitado. Em um ciclo, sempre haverá calor extraído, sempre haverá calor rejeitado. Então, cuidado que esse Q aqui é exatamente a diferença entre o calor extraído e o calor rejeitado. Vocês viram lá nas máquinas térmicas que o trabalho lá na máquina térmica é sempre a diferença entre o calor extraído da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria. Então fique ligado aqui, porque não significa, muito cuidado, que todo o calor está sendo convertido em trabalho. Esse calor aqui é, na verdade, a diferença entre o calor total extraído e o calor total rejeitado. Beleza? Um outro detalhe, né, que eu acabei, sim, já disse isso para vocês e vou apenas ratificar. Perfeito? Sempre que o ciclo termodinâmico estiver em sentido horário, teremos conversão de calor em trabalho. As máquinas térmicas funcionam assim. Sempre que o ciclo estiver em sentido anti-horário, vamos ter conversão de trabalho em calor. Beleza, galera? Então, aqui só um breve resumo. Vejam só. Na transformação isotérmica, variação da energia interna é zero. Significa dizer que todo o calor é convertido em trabalho. Isso em um processo isolado, jamais cíclico. Na transformação cíclica, ΔU também é igual a zero, Q vai ser igual ao trabalho. Esse Q é o calor total no ciclo. E no ciclo tem calor fornecido e calor rejeitado. Perfeito? Transformação isométrica, o trabalho é zero, logo a variação da energia interna vai ser igual ao calor trocado. E na transformação adiabática, que é igual a zero, logo ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Beleza, galera? A gente encerra por aqui a termodinâmica. Na próxima aula, nós vamos iniciar a óptica geométrica. Um abraço a todos e bons